Olá pessoal, sou o Leandro, sou fundador do Projeto Sual, como disse no outro vídeo, e hoje vou falar sobre uma questão de contratos administrativos. É a questão do CESP Telebrás de 2015. Vamos lá. A empresa estatal Alfa contratou serviços contínuos de reprografia, cópias e impressões no valor mensal inicial de R$ 100 mil com a empresa Cópia. E o prazo de vigência do respectivo contrato completará 60 meses em pouco mais de 90 dias a contar dessa data. Preocupada com o que fazer no período seguinte, a administração da estatal elaborou consulta sobre quais opções poderiam ser adotadas para que os serviços não venham a ser interrompidos. A respeito da situação hipotética, os itens subsequentes. Vou primeiro falar do item 65. O contrato administrativo em apreço só poderá ser prorrogado em caso de situação excepcional, devidamente justificada pela unidade requisitante e autorizada pela autoridade superior, limitada a prorrogação ao máximo de 12 meses. Bom, pessoal, essa aí foi a questão, né? CESP Telebrás de 2015, vou falar primeiro do item 65. É preciso sempre identificar o que é mais importante no texto e no item. Então, eu coloquei aqui, escrevi, você pode na sua prova ou grifar ou até mesmo escrever, que é bom. Depende do tempo que você tiver de prova, mas é isso aqui. Contrato de prestação de serviços contínuos. Isso aqui é uma informação importante que o texto dá. E aqui é o caso da reprografia. E Xerox, né? É um serviço que normalmente as unidades administrativas elas têm um serviço contínuo para isso daqui. O prazo de vigência do contrato, que ele também menciona aí, 60 meses. E quando a administração pública reconhece que é necessária a continuidade desse serviço. Foram 90 dias aqui. É um dado importante, depois eu vou mencionar. E os serviços não podem ser interrompidos. Isso aqui é um detalhe também importante. Primeiramente, todo contrato tem prazo determinado. O artigo 57, parágrafo 3º, ele coloca isso como uma regra que não há exceção. Todo contrato tem prazo determinado. É muito comum as bancas tentarem pegar o aluno dizendo que é possível uma hipótese de contrato com prazo indeterminado. Isso não é possível. Artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8666. Importante vocês terem isso daí em pauta na sua prova, sempre lembrar. E a outra questão, se a gente fala que todo contrato tem prazo determinado, então a gente pode colocar aqui um tópico duração do contrato, em que há uma regra, a regra é que o contrato não pode exceder um crédito orçamentário. Então vamos colocar aqui 12 meses. É a regra. Não quer dizer que todos os contratos vão ter que ter 12 meses para se executar. Não, tem contrato que em 6 meses você pode executar, ou até de pronta entrega. Então a regra é que, no máximo, 12 meses, que é a vigência do crédito orçamentário. Artigo 57. Caput aqui. E as exceções. As exceções eu vou só colocar aqui a menção do artigo 57 e incisos. Porque são várias as hipóteses, né? Esse daqui é uma delas, o serviço contínuo, mas existe também os serviços, as obras públicas que estão previstas no plano plurianual, que podem exceder. Então, daria 4 anos, não coincidentes com a legislatura. Também tem a situação de bens e equipamentos de informática, né? Situações de segurança nacional, que também é caso no artigo 24, dispensa de licitação. Mas aqui, no caso, a gente vai tratar do serviço contínuo. É bom ter em mente esse artigo 57 e inciso, mas serviços contínuos, especificamente da questão, está no artigo 57, inciso 2º da Lei 8666. Tudo aqui da Lei 8666. Quando for fora, eu vou fazer menção.
E nessa exceção, se passa de 12 meses, o prazo do serviço contínuo é de 60 meses. Está lá no próprio inciso 2º. Então, no final do contrato, de vigência de 60 meses, no contrato de reprografia, a administração pública reconhece que é preciso aditivar, prorrogar ainda mais os 60 meses. É possível? Sim. Artigo 57, parágrafo 4º. É a situação, é a exceção da exceção. Então, excepcionalmente, mais 12 meses. Desde que seja justificado pela unidade requisitante, área requisitante da área e a autorização. Autoridade superior. Como está descrito no item 65. Então a gente já tira por aí que o item do 65 está correto. Agora a gente não entra no mérito se essa justificativa é plausível, né? 90 dias para acabar um contrato, para eles começarem a pensar em planejar um contrato, um aditivo, não é razoável, né? Então a gente pode entrar nessa questão no próximo item. Vamos lá para o próximo item, gente. Se ocorrer o vencimento do contrato, será possível, a partir de então, firmar nova contratação com a empresa cópia, mantidas as condições do contrato anterior, pois, nesse caso, tratar-se-á de uma situação emergencial, em que a legislação assegura a possibilidade de dispensa de licitação, podendo o período de vigência do novo contrato ser estabelecido livremente pela administração. Bom, pessoal, esse foi o item 66. Na questão anterior, a gente estava falando se era possível aditivar. Nesse caso, findou o contrato e é possível fazer uma contratação por dispensa. A gente vai ver a situação da dispensa que ele mencionou. Aqui, vamos mencionar o artigo 24, né, que está elencado as situações de dispensa de licitação, né, dispensável. Né, é possível fazer licitação ainda, mas é dispensável se o administrador preferir. 24, inciso 4º da Lei 8.666 é a dispensa emergencial. Para que o administrador público possa contratar por dispensa emergencial, tem que passar por alguns requisitos, né? Qual seja a situação de urgência, né? Seja de calamidade pública ou a situação emergencial, situação de urgência, não tenha sido provocada pela própria administração pública, ou seja, a situação de urgência tem que vir de fora, externa à administração pública. Quer dizer, houve uma calamidade pública, né? Desmoronamento, qualquer outro acontecimento que possa causar essa necessidade pública da situação de emergência, para que a administração pública possa fazer essa contratação direta da empresa, para que não haja prejuízos maiores do que já ocorreram, né? Então, é possível a dispensa nesse caso. Agora, será que a falta de planejamento é uma emergência, né? Será que a administração pública, por ter causado esse prejuízo, é possível fazer uma contratação de emergência? Doutrinadores consideram que sim, ainda é possível pedir a responsabilização do agente público que causou isso regressivamente, né? Então, isso pode ser motivo para a gente discutir depois. É somente para os bens e serviços necessários, né, para a contenção, né, da situação. Então, somente aquilo. Você não vai contratar, por causa de calamidade pública, muitos dos administrados estão sem alimentação, então você vai contratar uma empresa para suprir aquele contingente. Você não vai contratar impressora, né? É uma situação
que seria deturpada. Você está utilizando a situação emergencial para contratar outros bens, né? Então, para a contenção da emergência. E a outra item aqui é quanto ao prazo. O prazo não poderá exceder até 180 dias. Não prorrogável. Essa é a vigência do contrato. Ou seja, ocorrida a situação de emergência, você pode imediatamente fazer a contratação direta por emergência. E chegado a 180 dias não se pode nem prorrogar. Então o prazo ainda é menor do que aqueles prazos que a gente estava vendo no item anterior. Então até 180 dias contínuos, importante, e ininterruptos. Contados da ocorrência da situação de urgência. Por quê? Para o TCU, considera-se que 180 dias é um prazo razoável para você começar um procedimento para contratação, né? Uma licitação e depois a contratação. Então, mesmo que você preveja que a situação de emergência pode passar de 180 dias, então, concomitantemente, você começa um processo licitatório para fazer essa contratação posteriormente dos 180 dias e fazer a contratação emergencial. Com certeza vai dar tempo para você, ao final desses 180 dias, contratar a empresa, né, e para começar a executar depois dos 180 dias que vai ter acabado o contrato de emergência, contrato da dispensa emergencial. Além do que, no item menciona que vai utilizar o contrato anterior da empresa cópia como base para esse novo contrato. Não. O artigo 54, parágrafo 2º, ele diz que todo contrato, mesmo que seja de dispensa, ele tem que ser formalizado por um processo próprio. Mesmo que seja dispensa, ele vai ter que passar pela autoridade superior, vai ter que ter a justificativa para aquela contratação, vai ter que ter a descrição da situação de emergência e os documentos que baseiam um processo, né? Projeto básico, todos aqueles que a gente vê na Lei 8666. E o artigo 26, parágrafo único, ainda menciona a situação de emergência como característica de um processo de dispensa, que vai precisar da formalização correta. Bom, pessoal, esses foram os 2 itens da aula de hoje. Eu espero que tenham gostado e que deem um like aqui, compartilhem com seus amigos, com familiares, pessoas que possam estar precisando dessas dicas. E hoje a dica vai ser o planejamento. Pega os últimos editais, as últimas provas do concurso que você mais quer, que você almeja, e vê o percentual de que cai em cada matéria. Por exemplo, administrativo, bens públicos, contratos administrativos, improbidade administrativa, vê que, por exemplo, tem um maior percentual de cair nas provas que você vai estudar, e pega aquelas matérias que tem maior probabilidade, pega com afinco, comece a estudar antes mesmo do edital ter saído. Isso faz muita diferença. Você tem que lembrar que para passar no concurso público você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber o que eles cobram e como cobram, né? Eu vejo muitas pessoas nessa situação e conseguem passar muito rápido. Vocês pensam assim, nossa, essa pessoa é gênio. Não tem nada de gênio. Ele só soube estudar. E eu acho que vocês também vão conseguir. Pessoal, eu acredito que vocês consigam, sim. É isso aí, pessoal. Animem-se.